Senhor da glória, nós abençoamos essa mensagem, essa palavra, abençoamos o teu filho, o teu servo, Senhor da glória, que ele seja cheio da tua sabedoria, cheio do entendimento, e que a tua palavra encontre um lugar muito especial em nossos corações nessa noite. Abençoe o teu servo, use-o para a glória do teu próprio nome. Amém e amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Palavra maravilhosa. Quero dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sempre quando eu vou ministrar para as pessoas, geralmente mais velhas do que eu, né? Que tem muito jovem, mas também tem pessoas mais velhas. Eu fico pensando, meu Deus, que responsabilidade, né? O que eu vou falar para essas pessoas que viveram mais tempo que eu, que já têm mais experiência do que eu? Mas a nossa palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, a palavra que fala com o jovem, ela fala também com o adulto e fala também com o idoso, o velhinho, né? E glória a Deus por isso. Então, que não seja a minha voz, mas a palavra do Senhor nos nossos corações. Amém? Bom, quando a gente pensa em um jovem bem-aventurado, algumas versões, elas traduzem esse texto como feliz. Feliz os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Só que essa tradução, feliz, ela é muito limitada. Por que ela é muito limitada? Porque a gente encontra pessoas no dia a dia e elas falam que são felizes. Eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho uma casa legal, eu tenho uma família boa, eu tenho amigos legais, então eu sou uma pessoa feliz. E realmente faz sentido, né? A pessoa realmente é feliz. Então a gente fica pensando, será que eu vou ser feliz se eu chorar? Porque o versículo 4 vai falar para mim, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Eu sou feliz chorando? Esse tipo de questionamento, obrigado, amigos. Esse tipo de questionamento, ele vem e ele joga em xeque essa tradução feliz. Porque não é exatamente isso que a palavra ela quer nos mostrar. A bem-aventurança, ela é muito mais completa do que a felicidade. A bem-aventurança é um estado que a gente chega que nós estamos plenamente satisfeitos. Isso é a bem-aventurança. Nós somos bem-aventurados se formos pobres em espírito, pois o reino de Deus é nosso. Isso é poderoso. Uma pessoa bem-aventurada, um cristão que é bem-aventurado porque pratica isso aqui, ele não é nada mais, nada menos do que um embaixador do reino dos céus. Um embaixador do reino dos céus. Isso é poderoso. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nos povos, a gente conhece diversos povos. Por exemplo, minha família, eu sou descendente de italiano da parte de pai. Então assim, italiano, se vocês for ver, italiano tem a canela fininha. Minha canela é bem fininha. Italiano tem canela fininha, né? Os ingleses, por exemplo, os povos caucasianos, que eles chamam, os ingleses, né? Os povos europeus, eles são brancos. É um povo branco, pele branca. Tem uns povos muito legais que são chamados pigmeus africanos. Alguém já ouviu falar dos pigmeus africanos? O garotão já ouviu falar. Como é que são os pigmeus africanos, você lembra? Exatamente. Gente, os pigmeus africanos, geneticamente, eles são desse tamanho aqui. A tribo todinha é desse tamanhozinho aqui. São características genéticas de um povo, né? Eles têm uma identidade, não são uma identidade cultural, mas uma identidade física mesmo.
E a gente fica nesse questionamento, né? O japonês tem olho puxado, essas coisas. E a gente pergunta, se o reino de Deus ele tem embaixador, então quer dizer que esse reino tem uma identidade. Porque se, por exemplo, no Brasil, a gente for na embaixada japonesa, a gente não vai encontrar um cara parecido com um pigmeu africano lá. Com certeza não. Provavelmente a gente vai achar um cara com o olhinho puxado, mais baixinho, entendeu? Que conversa bem baixinho, entendeu? Com cabelinho liso. É provável que a gente vai encontrar esse cara. Então, a gente se pergunta, como será que é a característica de um cristão? Como que será que é a identidade, o que marca esse povo e o difere dos outros povos? Porque embora nós sejamos brasileiros, embora nós sejamos, eu sou paraense, família goiana, mas eu sou paraense. Embora eu seja paraense, eu tenho uma identidade maior, que é a identidade do reino dos céus. Então, o que difere o povo cristão? E aí é o que o texto vem trazendo para nós, as bem-aventuranças. O povo de Deus é o povo bem-aventurado. Isso marca o nosso povo, porque a bem-aventurança, embora a gente já tenha compreendido que não é só felicidade, mas compreende a felicidade também. Com certeza o povo cristão é um povo feliz. Essa palavra usada como bem-aventurança, ela no grego é uma palavra chamada makarioi, perdão. E ela indica alguém feliz, afortunado, privilegiado ou abençoado, né? Mas ela era usada em qual contexto? Ela era usada para definir a felicidade dos deuses. O povo grego era um povo muito idólatra. Então, imagina aí, um deus que ele tem toda a força, todo o poder, que ele não se entristece. Pô, esse cara, ele não é feliz, ele é bem-aventurado. Então, era nesse contexto que eles usavam a palavra bem-aventurado. Era uma pessoa, um ser completamente realizado, pleno. E Jesus, ele traz essa terminologia para nós. E ele queria nos ensinar alguma coisa. Ele começa, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Uau! A gente pode se perguntar, o que é alguém pobre em espírito? Quando eu era pivetinho, não que eu seja muito velho agora, mas quando eu era pivetinho, eu li esse texto, pobre em espírito. Como é que alguém pode ser pobre em espírito, pastorinho? Como é que alguém pode, né? Na tradução literal, a gente não entende isso, mas quando a gente mergulha um pouco mais, a gente compreende que o espírito que esse texto se refere é o nosso ego, é o nosso egoísmo. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, as pessoas que não levam em conta o seu ego, as pessoas que não têm um ego grande, bem-aventurados essas pessoas. Por quê? Porque o nosso ego toma o lugar de Deus em nossas vidas. Então, bem-aventurados essas pessoas que não têm esse ego, que são pobres em espírito. E ser pobre em espírito nos leva para um local de dependência de Deus. Porque se eu entendo que eu sou autossuficiente, se o meu ego diz que eu sou capaz de realizar e que eu não preciso de Deus para seguir minha vida, então o Senhor ele não consegue agir na minha vida. Mas se eu reconheço que eu preciso, se eu esvazio o meu ego, se eu coloco o meu ego no lugar dele, que é bem longe de mim, se eu trago essa verdade para o meu entendimento, então o reino dos céus é conosco. O reino dos céus é conosco. Lá em Mateus 18:3, eu particularmente sugiro que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler muitos textos. Ele diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, palavras de Jesus, em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Tornar como criança não é voltar à imaturidade, mas é voltar à dependência, porque o filho depende do pai. E isso volta lá para o nosso texto das bem-aventuranças, que bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles que dependem do Senhor. Aleluia, aleluia. No versículo seguinte, ele vai dizer, bem-aventurados os que choram,
pois serão consolados. Não tem como, né? A gente já falou, não tem como ser feliz aquele que chora. Quem chora, chora por algo, geralmente está triste. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Por quê? Porque esse chorar que o texto quer trazer para nós, ele está muito mais relacionado com a tristeza que o pecado tem que causar em nós. Eu explico melhor para vocês. O pecado em nós, ele deve gerar arrependimento, deve gerar tristeza. E essa tristeza, ela é convertida em arrependimento. Se eu entendo que eu preciso do meu Pai, se eu me esvazio do meu ego, e mesmo assim o meu pecado me afasta de Deus, isso me entristece. E por isso eu choro. E por isso eu lamento. Mas essa lamentação, ela produz em nós arrependimento. E esse arrependimento nos achega ao Pai. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de alguma forma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Que verdade poderosa, que verdade poderosa. Então, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando nós choramos, quando nós nos arrependemos, o Senhor nos aceita. E o consolo de Deus chega até nós. Amém? E ele segue. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. E quem melhor para falar de humildade senão o nosso Senhor Jesus? Deus, o Senhor Jesus, que era todo-poderoso, ele desceu como homem em carne, se esvaziou de sua glória e se fez semelhança de nós e padeceu por nossos pecados. Jesus não tinha pecado, ele não merecia o sofrimento, mas ele se fez pecado por nós. E aí ele levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. E o Senhor é o maior exemplo de humildade. E a Bíblia vai falar também que o Senhor Jesus era manso e humilde de coração. Quando a gente pensa também nos judeus, a gente observa que na cultura deles, o maior profeta do Antigo Testamento, quem foi? Alguém sabe dizer quem foi para os judeus o maior profeta do Antigo Testamento? Moisés. Exatamente. Moisés foi o maior profeta, né, para eles. E lá em Números, capítulo 12, versículo 3, vai dizer o seguinte: ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, a humildade, ela nos permite chegar em lugares altos, mas com a dependência do Pai. Ela nos permite isso, por quê? Porque o coração do homem, à medida que ele se realiza, à medida que ele avança, que ele conquista, ele tende a entrar em um lugar de autossuficiência. E a gente já viu que bem-aventurados são os pobres em espírito. Então, quando a gente se esvazia, a gente se empobrece, nós nos tornamos humildes. E essa humildade permite que o Senhor nos leve a lugares inimagináveis. Essa humildade permite que o Senhor nos entregue algo que talvez, se não fôssemos humildes, Ele não entregaria. Isso aí é uma coisa até que a gente vê no dia a dia. O pessoal fala muito de dinheiro, né? A pessoa que tem dinheiro geralmente é soberba, né? É o que o povo fala. Quem tem dinheiro geralmente não é humilde. Mas isso não é bem uma verdade. Porque até quem não tem dinheiro, muitas vezes não é humilde também. Não, então se o problema é o dinheiro, então por que essas pessoas que não têm dinheiro também não são humildes? Então o problema não é dinheiro. O problema é a pessoa. O problema é o caráter que precisa ser tratado. O problema é mais interno, é mais profundo. Então o Senhor, Ele deixa claro para nós: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Onde há humildade, há espaço para o Senhor trabalhar dentro de nós. E o texto vai falar: pois receberão a terra por herança. Então, é herança material também.
receberão a terra por herança, receberão autoridade, receberão poder, receberão riquezas, ainda que essas riquezas possam não ser só dinheiro, mas receberão a terra por herança, porque a humildade permite isso, irmãos. Amém. E a gente observa que isso aqui foi uma palavra para os jovens, né? Mas acho que não é só para jovens essa palavra não, amém? O texto vai continuar dizendo o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Uau! Esse aqui para mim é um dos melhores versículos aqui no Sermão da Montanha, né? Os que têm fome e sede de justiça. É interessante pensar na fome e sede de justiça, porque a Bíblia vai falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que seria essa justiça que o Senhor quer nos mostrar aqui? Será que essa justiça é anistia? É Trump? Será que essa justiça é PT? É Bolsonaro? Essas coisas? Será que essa justiça é política? E a verdade é que essa justiça não tem nada a ver com isso. Me digam alguém que é plenamente justo. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é justo. Mas por que ele é justo? Porque a justiça faz parte do caráter de Deus. Então, o Senhor é justo. Então, tudo que vem dele é justiça. Tudo que emana do Senhor é justiça. Então, no momento que o Senhor fala, por exemplo, não matarás, e a gente obedece esse mandamento, então nós praticamos a justiça. No momento que o Senhor fala, honrai pai e mãe, quando nós praticamos o que ele diz, então nós praticamos a justiça. Então percebam, a justiça não tem nada a ver com política. Quando for ler o texto, lembra do jovem aqui. Talvez você nunca mais vai me ver, mas lembra disso. Então lembra que não tem nada a ver com política. Praticar a justiça é observar as palavras de Deus. Praticar a justiça é estar o tempo todo diante e obedecendo aquilo que o Senhor tem falado para nós. E a gente sabe que hoje o Espírito mora dentro de nós. Então nós não precisamos de 10 mandamentos. Nós não precisamos de tábuas escritas para nós, para nos dizer o que precisamos fazer e o que não precisamos fazer. Nós temos o Espírito dentro de nós que testifica algo que o desagrada e algo que o agrada. Então, se nós observarmos a voz que dentro de nós fala conosco, nós praticamos a justiça. No momento que o Senhor fala para nós, por exemplo, para nos posicionarmos no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, e nós obedecemos isso, nós praticamos a justiça. E o que a palavra fala? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então não é somente praticar, mas é ter fome e sede. É você levantar, você ir dormir e falar: o que meu pai quer comigo? O que meu pai está falando comigo? O que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor está querendo me ensinar hoje? O que o Senhor quer que eu melhore hoje? Isso é ter fome e sede por justiça. Se a presença de Deus ela não nos atrai, se nós não estamos sedentos e famintos por conhecer mais de Deus e obedecer a esse Deus, então talvez nós não estamos com fome e sede de justiça. Lembre-se, praticar a justiça é escutar a voz do pastor. Praticar a justiça é ir e não pecar mais. Praticar a justiça é: Senhor, eu reconheço o que o Senhor tem para mim e eu vou seguir nessa verdade. E é muito interessante porque lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Miqueias, né? Quem diria? Miqueias, tá aqui. Olha que palavra forte. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Eu vou ler novamente. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente
Então, praticar a justiça é uma exigência de Deus para o homem. O homem precisa observar o Senhor, observar o Espírito Santo. E bem-aventurado quem faz isso com fome e sede. Bem-aventurado quem está faminto e sedento para praticar o Senhor, para praticar as palavras que o Senhor tem nos dado. Lá em Salmo 119, isso aqui eu acredito que todo mundo já conhece, pelo menos já ouviu falar desse texto. Salmo 119, versículos 9 e 11. Vai dizer o seguinte: como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então é interessante que quando temos fome e sede por justiça, isso nos blinda do pecado. Isso fecha as portas do pecado em nossa vida. E aí nós vamos rompendo de fé em fé. Nós vamos alcançando lugares espirituais poderosos, justamente pela prática da justiça. Como pode? É uma pergunta muito forte. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Alguém podia argumentar: o jovem tem que evitar sair, o jovem tem que evitar ir para a festa, o jovem tem que respeitar seus pais, escutar seus pais, seus familiares, né? Mas a palavra fala: vivendo de acordo com a tua palavra. Ponto. Não precisa de mais nada. É praticar a justiça. Amém? Tem ninguém dormindo aí não, né? Eu vou ser breve, eu prometo. Tá acabando. E o texto continua. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vou ler novamente. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. É engraçado que o texto fala... Na verdade, perdão, eu acabei pulando um versículo. Vamos voltar? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu acho que o maior exemplo de misericórdia foi o próprio Senhor Jesus. Porque na cruz do Calvário, ele não precisava passar pela humilhação que ele passou. E é como ele estava como ele falou para os discípulos dele, né? Se ele quisesse, ele poderia estralar os dedos e anjos, assim, uma galera ia descer do céu para resgatar ele. Então, o Senhor tinha poder, tinha autoridade, e ele poderia exercer esse poder. Mas mesmo assim, quando ele estava na cruz do Calvário, ele olhou para aqueles que o crucificavam e falava: Senhor, tem misericórdia. Eles não sabem o que fazem. Cristo é o nosso exemplo de misericórdia. E a Bíblia fala que bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E tem uma passagem assim, maravilhosa, lá em Mateus 18, versículo 21 ao 35, que é a parábola do servo impiedoso. Eu vou ler para vocês rapidão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, tinha que ser Pedro, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?
irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É uma parábola muito forte, mas que nos ensina muito sobre misericórdia também. Nós vamos ter, diversas vezes, a oportunidade de nos vingar e ferir pessoas que nos feriram. Mas é justamente aí que nós mostramos a misericórdia. E a Bíblia fala, quem age com misericórdia obterá a misericórdia do Senhor. Porque Deus teve misericórdia de nós quando nos poupou, porque estávamos condenados, merecíamos a condenação eterna, mas o Senhor nos resgatou. Então Ele teve misericórdia de nós. Como nós não vamos ter misericórdia dos nossos irmãos? Como nós não podemos ter misericórdia daqueles que nos ofenderam? Nós precisamos entender isso. E misericórdia é diferente de graça. Porque misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. E graça é receber aquilo que não merecíamos. Isso é poderoso. Agora voltando, lá no versículo 8, vai dizer o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. É interessante que puro de coração é uma coisa que Deus preza muito, né? Jesus tem diversas parábolas que nos ensinam sobre a pureza de coração. Por quê? Porque o Senhor não avalia somente aquilo que nós fazemos, mas as nossas intenções por trás daquilo que fazemos. E ele traz lá em Mateus 6, um capítulo adiante, vai dizer o seguinte, a palavra de Jesus: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para não serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Por que o Senhor nos diz isso? Porque o ser humano, ele tem a tendência natural de querer se aparecer. O ser humano quer ser visto, quer ser lembrado. Então, quando nós, por exemplo, praticamos um ato que é válido, é dar esmola, é ajudar, é socorrer os necessitados, mas nós fazemos isso com o coração errado, o Senhor também leva em consideração a nossa atitude. E com certeza não é a mesma coisa, porque são palavras de Cristo, né? O que sua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Então, porque devemos ter pureza no nosso coração, devemos fazer as coisas com integridade, não só as nossas atitudes, mas a forma como a gente pensa e leva isso como atitude. O exemplo mais claro disso a Bíblia cita muito dos fariseus, que jejuavam, e pelos fatos deles estarem jejuando, eles queriam que as outras pessoas vissem isso, e eles faziam expressões nas ruas, para que as pessoas observassem que eles estavam jejuando, e assim eles fossem, de alguma forma, exaltados. Não, aquilo lá é um homem de Deus, olha a cara que ele está fazendo, é porque está jejuando tem 3 dias seguidos. E o Senhor fala: está errado, está errado. Você quer jejuar? Você quer matar a carne? Então beleza, você vai jejuar, mas é uma coisa entre eu e você, ninguém precisa ficar sabendo. Isso é pureza de coração. Provérbios 4, 23, muito famoso, né? Fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede toda a sua vida. Então o nosso coração ele precisa ser guardado, e o Senhor leva em conta a pureza do nosso coração. Será que você tem agido, agora uma palavra de verdade, sim, mas será que você tem agido de uma forma íntegra? Ou será que você tem feito as coisas assim, para os outros te verem, para o seu chefe perceber, para o professor perceber, algo do tipo? Porque o Senhor percebe. Pode ser que você passe um longo tempo as pessoas te elogiando: nossa, mas que pessoa legal, essa pessoa ajuda quem precisa, essa pessoa é tão prestativa. Mas no fundo, o Senhor conhece, e Ele vê que não é tão simples assim, que não é bem assim. Salmo 51, 10 vai dizer o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O texto segue adiante e vai dizer o seguinte:
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu não acredito que Deus seja um Deus que gosta de contendas, de brigas, de discussões, dessas coisas. Porque lá em Gálatas 5:19, vai dizer o seguinte: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, com certeza, Deus é um homem pacificador, é um ser pacificador, e Ele nos ensina isso, né? Mais adiante, ele vai falar dos frutos do Espírito, mesmo texto, Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, 1 Pedro 3:11 vai dizer o seguinte para nós: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Por isso que o texto ele é muito claro: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus. E isso é a característica de um filho. Um cristão, ele de forma nenhuma pode ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que gosta de retrucar, uma pessoa de gênio forte. Irmão, queime esse gênio forte. É o maior pretexto assim, que existe para respaldar essa atitude que não é correta. Eu tenho um gênio forte, minha família tem gênio forte. Não é, meu irmão, não é bem por aí. Nós precisamos ser pacificadores, porque Cristo foi pacificador. Romanos 12:18 vai dizer o seguinte: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Então, a palavra é muito pontual nesse sentido. E o texto segue adiante, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Como assim? Como é que a gente pode ser bem-aventurado, a gente pode ser realizado, pleno, se nós formos perseguidos por causa da justiça? Que louco. Não. Meu Deus. Mas a verdade é que Cristo, quando somos perseguidos, Cristo é suficiente para nós. Lembra que nós seremos consolados? Se nós chorarmos, seremos consolados. Por quê? Porque o Senhor nos consola. Então, mesmo em face da perseguição, mesmo diante da perseguição, nós seremos bem-aventurados. E é muito comum que a gente, como cristão, isso aqui a gente tem que ter em mente, que provavelmente nós seremos perseguidos. Porque a luz precisa brilhar nas trevas. E a luz, ela vai e realça o que está errado nas trevas. Quando nós olhamos para uma pessoa no escuro, a pessoa ela pode, assim, eu falo por mim, né? Eu tinha muita espinha, muita espinha. E assim, quando uma pessoa me olhava no escuro, ela não via muita coisa. Mas quando ela vinha para o claro, as imperfeições ficavam nítidas. A luz, ela realça as imperfeições. Então, é bem provável que um cristão, quando entre num meio de corrupção, de iniquidade, de depravação, essa pessoa ela seja perseguida. E bem-aventurados seremos nós. Bem-aventurados seremos nós quando isso acontecer conosco, pois o reino dos céus é nosso. Amém. No versículo 11, versículo 12, ele conclui: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os incitarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa palavra é muito forte, as bem-aventuranças. Está no Sermão da Montanha. E o que Cristo mais quer nos dizer é que nós precisamos completamente dele. Tudo parte do princípio que precisamos ser pobres em espírito. Porque é sendo pobres em espírito que nós vamos nos dar conta de quão nós somos pecadores. E aí nós choraremos. E porque nós choraremos, seremos consolados. E aí, quando somos consolados, nos tornamos humildes. E sendo humildes, nós receberemos a terra por herança. E a humildade em nós tem que gerar fome e sede pela justiça de Deus, por obedecer à palavra dele. E essa fome e justiça, ela será saciada. E na medida que
obedecemos a palavra de Cristo, nos praticamos a justiça, nos tornamos misericordiosos, porque entendemos que recebemos misericórdia de Deus. E aí, segue o processo, nós seremos puros de coração, porque o Senhor vai trabalhar conosco, nós veremos o Senhor, e aí seremos chamados filhos de Deus, porque nos tornaremos pacificadores. E é provável que, depois de tudo isso, nós sejamos perseguidos por causa da justiça. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho que o Senhor deseja para nós. Então, que essa palavra fique em nossos corações. Nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, plenamente realizados. Não talvez da forma que pensamos, não talvez da maneira que pensamos, conquistando bens materiais, conquistando posições, cargos, promoções, conquistando família. Isso tudo faz parte do processo. Mas seremos bem-aventurados quando algo dentro de nós mudar. Quando algo dentro de nós for transformado. E tudo isso começa quando decidimos nos tornar pobres no espírito. Encontramos algo maior, algo mais valioso. Então, que diminuamos nós e que cresça o Senhor em nossas vidas. Amém.